Farmacoterapia, esse é um dos temas, é o tema central, é o macrotema do nosso bate-papo aqui hoje, que eu tenho um super convidado, vocês já sabem, que aqui no Instituto GPI, no nosso GPI Cast, eu só entrevisto, eu só converso com super convidados. E hoje não ia ser diferente. Eu converso com o professor Pedro Simão, farmacêutico, é doutorando, ele vai já dizer do que ele é doutorando, porque eu sempre falo aqui, professor, que essas coisas de saúde é muito complicada. É um nome muito complicado. Brincadeiras à parte, professor, seja bem-vindo. Você que é professor da nossa pós-graduação de cuidado farmacêutico aqui do Instituto GPI e que já está vendo aí como é que são os nossos alunos, que está trazendo os seus conhecimentos, que não são poucos, para os nossos alunos, para a nossa equipe, formando novos profissionais. Esse aqui é o GPI Cast e eu quero lhe dar as boas-vindas, viu? Seja muito bem-vindo ao GPI e ao GPI Cast. Perfeito, Neemias. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui fazendo parte da equipe de GPI Curso, né? Um curso que aí só cresce e se desenvolve. E aí eu fui agraciado por esse convite para estar aqui com vocês, né? A gente tá lecionando um módulo aqui de farmacoterapia nos processos de inflamação, dor, processos infecciosos e micose. E aí a gente está aqui para somar, né? Para Certeza. dirimir algumas dúvidas, discutir algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia e sempre estar discutindo assuntos pertinentes à nossa classe, né? A classe farmacêutica, o papel do farmacêutico dentro da sociedade. É interessante, professor, porque assim, quem aqui já acompanha o GPI Cast, quem acompanha já as entrevistas do GPI que a gente faz com os professores, com os alunos, e geralmente sou eu que faço essas entrevistas, as pessoas já sabem. Olha, o Neemias é aquele que descomplica na entrevista, para quem está assistindo também, que a gente gosta de ressaltar, não são apenas nossos alunos que assistem, que escutam as mídias do GPI, os nossos públicos no Facebook, no YouTube, no Instagram, que tem gente que não, às vezes não é aluno daqui, mas gosta do conteúdo que a gente traz para cá. Essas pessoas também querem saber de várias coisas. É interessante porque assim, a gente já entrevistou aqui outros profissionais da farmacoterapia, outros profissionais da farmácia, mas eu achei muito interessante porque o módulo, vou até ler aqui, o módulo é cuidado farmacêutico e farmacoterapia em dor, inflamação e doenças infecciosas, micoses e alergias. Professor, que universo, hein? Que é a farmácia e que universo que eu estou percebendo aqui. Na farmacoterapia, vou repetir. Farmacoterapia em dor, inflamação e doenças infecciosas, micoses e alergias. É muita coisa, professor. É muita coisa, né, mesmo? Excelente. Vira e mexe, a todo momento a gente vê, eu tô com uma dor, eu tô com resfriado, eu tô com uma febre, e aí, o que tomar? E aí, geralmente, o paciente, o cliente, ele se dirige à farmácia, né? Buscando uma alternativa terapêutica. E aí, o nosso papel aqui nesse módulo é justamente mostrar quais são os principais medicamentos. É paracetamol, é dipirona, é ibuprofeno, é naproxeno. E aí, tu já tá vendo que esses nomes já é familiarizado. Sim, sim. Mas e aí, qual é o papel do farmacêutico nesse processo da dispensação? Como é que ele aconselha? O que esses medicamentos podem provocar, né? Porque a gente sabe, né, que a diferença do medicamento para o veneno nada mais é do que a dose. E o nosso papel aqui é mostrar o que indicar, quando indicar, quais as classes de medicamento indicar, se esse paciente tiver determinada comorbidade, se esse paciente tiver uma hipertensão, se esse paciente tiver uma doença renal. E a nossa função aqui é tentar otimizar, é trocar ideias, né? Porque eu sempre falo que a gente não tem uma aula, a gente tem uma troca de ideias. Porque eu sou farmacêutico e estou conversando com outros farmacêuticos. Eles sempre trazem situações do dia a dia, a gente sempre está trazendo situações clínicas, tudo isso para tentar otimizar. Outro lado muito importante também que a gente aborda dentro desse conteúdo, dentro desse módulo, é a questão das alergias, né? Porque vira e mexe a gente está atrás de um Vira e antialérgico, sempre. né? Vira e mexe não, vira e sempre. Atrás de um antialérgico. Também tem a questão das micoses, né? Que são doenças provocadas por fungos. E aí também uma parte do nosso módulo trata dessas micoses e também trata das famosas e problemáticas infecções bacterianas, né? E aí a gente trabalha nesse processo de cuidado farmacêutico, o que indicar, como é que indicar, o que não indicar, entendeu? Porque principalmente é o que não indicar. Eu vou pegar esse gancho, eu vou amarrar ele aqui e vou trazer, antes de falar nesse gancho, eu quero trazer um caso prático, porque assim, você acabou de falar, usou o exemplo do naproxeno. Eu estava viajando ontem, acabei de chegar de viagem exclusivamente para essa entrevista com o professor, viu como você tem moral aqui com o GPI? Ontem, durante a viagem, um colega precisou de um remédio. Éramos 5 pessoas. Ele, tô com uma dor, tô com febre e com uma dor de cabeça.
Eu geralmente ando com a minha mini farmacinha, né? Mas ontem tinha esquecido de levar, colocar na mochila que eu uso, mas um terceiro colega falou assim, eu tenho a minha. Eu tenho ibuprofeno e naproxeno, qual é o que você quer? Aí eu falei, gente, cadê um profissional da farmácia agora aqui pra dizer pra gente? Porque o que aconteceu? Eu queria que você comentasse agora, porque a gente tava no meio de uma viagem, a gente tinha a farmacinha ali, né? A necessáriazinha do amigo. Ele tem eu tenho um ibuprofeno e naproxeno. Qual que você quer? Ele acabou escolhendo o ibuprofeno. Não sei se foi a melhor escolha, mas eu queria que você comentasse agora, porque casos como esse são mais do que comuns. E eu realmente perguntei, cadê um profissional da farmácia aqui para ajudar a gente? E assim, e são nesses casos, nesses mínimos casos, que a gente vai dia a dia vendo a importância de termos profissionais qualificados, profissionais... Porque, sim, se você estivesse ontem nessa viagem, com certeza você teria dito. Muito bem, né, mesmo? São perguntas corriqueiras que elas acontecem no dia a dia. Sim. Qual é a diferença do naproxeno para o ibuprofeno? São coisas que a gente precisa a gente fica... durante esse módulo, a gente está repassando para os nossos estudantes. E aí, Enemias, o nosso objetivo dentro desse conteúdo, dentro desse módulo, é justamente sanar essas dúvidas diárias, né? Porque essa tua dúvida, esse teu questionamento, a gente tem como responder. Responder de que forma? Discorrer sobre o mecanismo de ação, como é que esse fármaco age, o que ele está inibindo, qual a importância no nosso dia a dia e tentar passar isso para o nosso cliente, para o nosso paciente, da maneira mais possível, né? Com um linguajar mais prático. E é isso que o GPI Que a gente traz. entenda, né? É isso que o GPI busca. Ele busca sempre a aplicação prática, a aplicação clínica. E é isso que a gente está aqui para tentar ajudar. Agora, vamos assim, de forma rápida, para não tomar muito até seu tempo, mas de forma pontual. Cuidado farmacêutico e farmacoterapia em dor, inflamação, doenças infecciosas, micoses e alergias. Vamos começar pelas alergias. Como é que a gente, que vocês, dentro dos módulos, dentro da profissão, do dia a dia de vocês, vamos começar pela alergia. Como é que a gente aplica a questão do cuidado farmacêutico, que a gente já até falou aqui antes, mas da farmacoterapia em alergia. Explica um pouquinho pra gente. Se eu for falar aqui as minhas alergias, a gente vai passar o dia todo aqui. Melhor nem falar. Vira e mexe, né, Neemias? A gente tá tendo contato com pacientes que aparecem com manchas na pele, algumas manchas, alguns problemas, Uma irritação. Uma irritação que são quadros alérgicos. Né? Eu sempre. E aí, nesse período chuvoso, né, que a gente está em um período de transição, a gente tem muitas pessoas buscando as farmácias para atrás de antialérgico, né? E esses antialérgicos, geralmente, eles estão agindo para diminuir o nível de histamina. Professor, quem é histamina? Histamina é um mediador inflamatório que vai estar lá provocando alguns sinais e sintomas dessa alergia. E esses antihistamínicos, esses antialérgicos, eles servem muito bem que é para diminuir essa quantidade de alergia, de histamina e tá resolvendo nosso problema. E aí, Enemias, você já observou que alguém diz assim, eu tomei esse antialérgico, ele me dá sono. Sim. Esse antialérgico não me dá sono. E aí o nosso módulo é para isso, entendeu? Pra gente discutir por que dá sono, por que não dá sono. Eu, por exemplo, não posso tomar nunca um remédio chamado Fenergan. Pronto. Eu passo 2 dias dormindo direto. Pronto. E a gente tá aqui para discutir, né? A gente tá aqui para discutir. Nosso módulo é para discutir. Que massa, professor. Os alunos trazem não só as dúvidas, mas você traz também os seus ensinamentos, a prática que você já tem, e a gente reflete isso, eu vou me colocar como cliente, como paciente, quando a gente chega nos consultórios farmacêuticos, quando a gente chega nas drogarias, quando a gente está na presença de um profissional farmacêutico, e aí a gente dá o destaque para o profissional que faz a pós-graduação do Instituto GPI, porque a gente percebe que ele tem realmente esse cuidado, que quando a gente fala do cuidado farmacêutico, já é lema aqui nas nossas entrevistas, a gente sempre lembra, o profissional da saúde, ele cuida de alguém, e aquela pessoa que ele está cuidando é o amor de outra pessoa. Então, assim, é muito bom perceber isso. Então, a gente começou aqui pelas alergias, vamos falar agora sobre micoses. Micoses acho que se assemelha também, né? Mas, assim, fala um pouquinho pra gente. Eu trouxe o exemplo do Fenergan, que o Fenergan eu durmo, mas fala um pouquinho também sobre como que vocês aplicam, como que vocês estudam a farmacoterapia em relação às micoses. E em seguida também fala também da dor, da inflamação. Eu quero me sentir, inclusive, desculpa porque cheguei atrasado para a sua aula, eu queria ter assistido a sua aula, mas eu quero me sentir numa aula sua. Em relação às micoses, Enemias, micoses são o quê, professor? São doenças provocadas por fungos, né? E aí, dentro desse módulo de farmacoterapia, a gente vai estar fazendo esse processo de anamnese, né? Analisar qual é a manifestação, quais sinais e sintomas, qual o provável
antimicótico, né, antifúngico que eu posso estar indicando para esse paciente. E aí, a gente tem discutido em relação a anti-inflamatório, a fármacos para tratar dor, principalmente desses medicamentos que a gente vê muito nas farmácias, né? Porque quem é que não conhece o paracetamol, né, como eu já falei anteriormente? Tem na minha farmacinha. Tem a fitofarmacinha, né? O paracetamol, a dipirona. Ah, e aí, quando é que eu uso? Ah, o diclofenac, como é que eu uso? E a gente tá trabalhando com isso, entendeu? A gente tá dizendo, esse medicamento é bom porque ele pode provocar isso, esse medicamento ele também pode provocar isso. Ah, paciente X pode tomar esse? Não, por quê? Ah, o paciente que tem um problema cardíaco, ele vai poder tomar esse medicamento? Um paciente que tem um problema hepático, ele vai poder tomar esse medicamento? E aí a gente tem esse olhar macro, entendeu? A gente não vê o paciente de uma forma isolada, a gente vê ele dentro de um grande sistema onde vários fatores podem estar influenciando. Conhecendo mesmo o Em paciente. todo, não em parte, tratando ele como parte. Esse é o diferencial do GPI, entendeu? Que é esse cuidado, é esse ver o paciente como um todo. Professor, você falou e achei interessante porque eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos é farmacêutico. E sempre que eu sinto a necessidade de tomar alguma medicação, vamos lá, olha a expressão que eu usei, eu sinto a necessidade, às vezes nem é indicado, né? E aí foi esse contato com o GPI, foi esse contato com o meu amigo também, que já concedeu algumas entrevistas aqui também para o Estudo GPI, que me fez pensar assim, a questão da automedicação, a ter um cuidado com essa automedicação. E é interessante porque é algo que não é interessante, é a automedicação. A gente, simplesmente por conta própria, eu tenho a minha farmacinha com vários medicamentos, mas quando eu vou tomar, por exemplo, sou hipertenso. Então, quando eu sinto a necessidade de tomar algum remédio, eu pergunto, consulto o meu amigo, eu posso tomar esse remédio? Ele, olha, como você é hipertenso, não é indicado esse, toma esse outro, faz assim, não faz assado, às vezes pode ser só um mal-estar. É interessante esse cuidado que os profissionais da farmácia também têm, justamente para não fazer certas associações, porque, por exemplo, eu sou hipertenso, mas alguma outra pessoa pode ter algum outro problema, algum problema mais grave, que na hora de fazer uma automedicação, não dá certo. Então, eu queria que você alertasse um pouquinho agora. A gente sempre fala isso. Eu sempre digo para o profissional de GPI, puxe mesmo a sardinha e a orelha, puxe a sardinha para a sua área e puxe a orelha dos nossos ouvintes, telespectadores, a minha orelha, para que a gente confie mais assim, nos profissionais da saúde. E não, eu vou fazer uma automedicação, vou tomar isso aqui, eu estou sentindo dor tal, toma isso aqui. A gente precisa confiar mais em vocês. Você concorda? Concordo, excelente, Neemias. Eu costumo dizer, Neemias, que todo medicamento, ele pode ser um veneno, né? Ele pode ser um veneno. E todo medicamento, pessoal, tem reações adversas, possui efeitos colaterais. E essas reações adversas, esses efeitos colaterais, quem é que tem conhecimento deles? É o profissional farmacêutico. E aí, esse profissional farmacêutico, a função dele é qual? É orientar, é intervir, é dizer qual posologia, como tomar, qual a indicação, qual a contraindicação. Então, pessoal, qualquer problema com medicamento, qualquer dúvida com medicamento, procura o profissional farmacêutico. É ele quem está habilitado e é ele quem está capacitado para resolver qualquer problema relacionado ao medicamento. Porque medicamento não é brincadeira, medicamento é coisa séria, medicamento é uma coisa muito séria. Olha, o recado está dado. Continuando nos recados, ele vai dar um outro recado agora para a gente. Professor, eu queria te perguntar, é uma dúvida pessoal e com certeza a dúvida de muita gente que está assistindo a gente. A questão do armazenamento dos medicamentos. Como que deve ser? Eu, por exemplo, tenho a minha farmacinha particular, uma bolsinha, uma necessaire, que para onde eu vou em viagens, por exemplo, eu ando com ela. Mas eu também tenho a minha caixinha dos remédios que eu deixo em cima da geladeira. Dentro dessa caixinha tem xarope, dentro dessa caixinha tem os outros comprimidos, tem alguns comprimidos efervescentes, que são vitamina C. Eu coloco tudo no mesmo lugar. Não sei se você vai brigar comigo. Fala um pouquinho sobre isso. Neemias, a gente mora que tá aqui em Teresina, e aí tu tá no carro, saiu do carro, deixou essa tua bolsinha dentro do carro. E aí a temperatura, entendeu? Já começou puxando minha orelha, viu? Já puxar a orelha, né? Porque é um dos principais problemas que a gente enfrenta, a gente da área farmacêutica, nós farmacêuticos, é esse problema no armazenamento. O medicamento, ele tem a sua temperatura, ele tem a umidade, a questão de temperatura lá tem tudo regularizadozinho. Existem estudos que trabalham com a estabilidade desse medicamento, determinada temperatura. Então,
durante esse processo de compra e dispensação do medicamento, o farmacêutico está lá para lhe orientar. Olha, esse medicamento ele precisa ficar nessa temperatura aqui. Todos os medicamentos precisam ficar à mesma temperatura? Não. Existem especificações para cada medicamento. E quem é que pode te dar essa informação? O farmacêutico. E quando? Na farmácia, durante o processo de dispensação, que é essa venda, essa entrega conversada, aconselhada, entendeu? E aí a gente tem a importância desse nosso profissional farmacêutico. Acabando essa entrevista, eu vou já tirar a minha bolsinha do carro. Nunca mais vou colocar lá. Professor, brincadeiras à parte, queria agradecer você, mais uma vez, por estar aqui, transmitindo esses seus conhecimentos, trazendo, tá no intervalo do seu almoço, mas tá assim, com uma alegria, trazendo o que você já sabe pra gente, que não sabe disso, fora as dúvidas que a gente tirou aqui. Eu queria uma última pergunta pra gente encerrar esse nosso bate-papo, que você falasse pra gente sobre como é que estão os nossos alunos, como é que tem sido, você já começou a conversar com eles, a ministrar as aulas pra eles. Vou falar, sou suspeito para falar, porque também faz parte das famílias GPI, mas o nosso aluno ele é diferenciado, não é? Os alunos aqui são diferenciados, né? Como eu te falei no início, eu não vim para cá para dar uma aula, eu vim para cá para ter uma conversa, né? Então, o nosso módulo ele é um módulo onde o aluno fala mais do que eu, onde eles trazem experiências, né? E são experiências que eles trazem todas embasadas no conhecimento científico, né? Então, é um privilégio estar aqui, foi um privilégio receber o convite do professor Dr. Manuel, um privilégio receber um convite do Starling. Então, um privilégio estar entre essas pessoas de alto nível intelectual, né? São pessoas. Não, mas esses que você mencionou são dois feras também. O professor Manuel também já esteve aqui no GPI Cast. Inclusive, tem que voltar, viu, professor? A gente marcou outras entrevistas, volte aqui. E ele sempre dá um show. E eu até falo para ele, assim, o time da farmácia do GPI é um time diferenciado. É um time que realmente mostra para quem não é da área, por exemplo, me coloco aqui como exemplo, o quanto que vocês são imprescindíveis. E eu queria dizer isso para vocês. Vocês da área da farmácia são fundamentais. Claro que a gente teve aí um choque, principalmente no início da pandemia, quando a gente viu que realmente precisava de vocês, e assim como os demais profissionais da saúde, mas assim, queria dizer para vocês são fundamentais. Saiba disso. Perfeito, né, perfeito. É elogio que se estende aos demais colegas farmacêuticos, né, pessoal? A gente vê que o papel do farmacêutico ele está cada vez mais evidente nesse processo, onde a gente tem o profissional farmacêutico como sendo um dos principais profissionais de saúde. É aquele profissional que está com o contato mais próximo, mais direto ao nosso paciente. E o papel do farmacêutico é esse, é somar, é ajudar os pacientes, é ajudar a sociedade. Professor Pedro Simão, não falei para vocês que ele era topíssimo. Professor, muito obrigado. Volte sempre aqui no GPI e no GPI Cast, tá bom? Obrigado, Neemias. Abraço a todos. Até mais. Você que nos acompanha, aqui é sempre assim. Estou sempre conversando assuntos fundamentais para a nossa saúde de modo geral, para o nosso conhecimento. GPI Cast é assim. Não sai daí, a gente está sempre por aqui. Tchau, tchau.